Oi, pessoal! Hoje estamos ao vivo aqui na Dani Farm Center para falar a respeito da saúde mental. É, a gente vai começar a live daqui a pouquinho. Podem ir entrando, vão chegando, vão compartilhando a live, vão usando aquele aviãozinho que tá ali do lado. Dá para ser compartilhado a live. Vão mandando para todo mundo que vocês conhecem, que é um assunto bem interessante, é um assunto bacana que fala muito sobre os dias atuais, né? Os dias que a gente está vivendo desde março do ano passado, né? A pandemia. Então a gente precisa estar com a nossa saúde física e mental em dia, né? Então por isso que a gente resolveu fazer essa live para falar a respeito da saúde mental com vocês, explicar um pouquinho de como o que é saúde mental, como ela pode ser a ajudada no dia a dia, como a gente pode cuidar dela no dia a dia, né? Não somente da nossa saúde física, mas a mental é muito importante também. E a gente convidou a nossa psicóloga aqui da clínica, a Rafaela. Ela já entrou aqui, eu vou colocar ela aqui ao vivo também. Guardando. Aguardando. Deixa eu cancelar aqui de novo e tentar aqui. Vamos ver se foi. Ué. Aê, agora apareceu. Agora deu certo. Boa noite a todos que nos acompanham. Vou acertar um pouquinho aqui a câmera, a luz, está escuro. Vão convidando, vão compartilhando a live, pessoal. Vai chamando todo mundo que vocês conhecem, que é um tema muito bom para todo mundo. Enquanto a gente vai acertando os detalhes aqui, podem ir clicando ali no aviãozinho, chamando todo mundo. E, bom,
Para quem não me conhece, acho que todo mundo que está aqui, a maior parte são os meus alunos, meus pacientes. Então, eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome é Daniela Bortolazzo, eu sou fisioterapeuta, formada já há 8 anos pela Faculdade Marechal Rondon de São Manuel, e há 8 anos eu trabalho com o Pilates. O Pilates ele é uma atividade física, né, que ajuda muito na questão de alongamento, de fortalecimento, de melhora de alívios de todas as dores e também ajuda nas tensões, estresse e tudo mais, que é o que a gente vem falar a respeito também um pouquinho da saúde mental e a atividade física. A atividade física, ela contribui bastante para a saúde mental, justamente porque ela vai agir liberando hormônios, ajudando a pessoa a relaxar, se concentrar mais durante a atividade física. Então, agora quem vai se apresentar para vocês é a Rafa, que é ela que vai falar um pouco mais sobre saúde mental, que não é muito a minha área. Boa noite novamente, eu sou a Rafaela Bortolazzo Mascaro, coincidentemente prima da Dani. Sou formada na Unesp há 7 anos. Tenho especialização em neuropsicologia, formação em psicoterapia breve. Trabalhei 1 ano na APAE em Bauru e agora já faz algum tempinho que eu voltei para a Barra e desde então estou trabalhando na clínica aqui na Barra. Sobre saúde mental, eu acho que o importante é pontuar o que é saúde mental, né? O que a gente chama de saúde mental? O que é isso? A gente sabe o que é saúde física. Mental parece que é muito abstrata, mas não é. A saúde mental é como a gente se relaciona com nossas emoções, com nossos sentimentos, como a gente lida com o mundo, com o nosso dia a dia, nossas reações. É isso. Ter uma saúde mental é saber lidar com as adversidades, com as coisas boas, com as coisas ruins. É ter aquela palavrinha que está na moda, ser resiliente. Eu acho que, resumindo, seria essa palavra, a saúde mental. Que é uma coisa meio complicada, mas não é impossível, não. Aproveitando que a Dani falou sobre as questões hormonais, os fatores químicos, eu até pontuei aqui, eu fiz uma colinha para não me perder muito. Então, se eu desviar o olhar da tela, é porque eu estou aqui na colinha, tá, gente? A questão da atividade física, ela, no nosso organismo, principalmente para a área cerebral, ela é importante porque ela reduz os oxidantes do nosso corpo, o que ajuda a preservar nossas células neuronais. Ela aumenta o fluxo sanguíneo, com isso a gente também consegue mais oxigenação no cérebro, favorece o funcionamento adequado dele. Sendo assim, então, melhora raciocínio e criatividade, ajuda a desenvolver e preservar as funções cognitivas, que entre elas tem memória, atenção, noção espacial, dentre todas essas coisas que a gente percebe no nosso dia a dia que melhoram com a atividade física. Até puxando um gancho aí do que a Rafa falou de que melhora concentração, raciocínio, todas essas coisas, a função do Pilates é o quê? Um dos principais objetivos do Pilates é você fazer o exercício mais concentrado possível. Então, por isso que a gente exige muito que os exercícios sejam feitos devagar, para que você concentre no movimento. Então, não é somente uma questão de força, de concentrar a força ali durante o movimento. É mais essa questão de você concentrar mente e corpo. Então, você vai ali estar respirando, sabendo onde você tem que respirar, sabendo onde você tem que contrair, e isso vai facilitando essa questão da concentração. Fugiu a palavra? Qual é a outra? Fugiu. Concentração, atenção. Isso, concentração, atenção.
Por conta dessa questão, o Pilates é uma das atividades físicas que mais ajuda nessa questão da saúde mental. Não que as outras não ajudem, mas o Pilates ele foca muito essa questão mente e corpo, não somente a parte corporal. E entre esses hormônios, tem alguns nomes aqui: endorfina, dopamina, noradrenalina, serotonina. Todos esses hormônios são importantes para o nosso bem-estar. A endorfina está relacionada à sensação de bem-estar, de conforto. Dopamina, as emoções, a atenção. Por isso que a atividade física favorece a atenção, o desenvolvimento de atenção concentrada. Aprendizado, por isso que é importante também dormir direito, para ter uma boa qualidade de vida. Porque durante o sono libera dopamina, a dopamina faz com que a gente mantenha o aprendizado do dia. A noradrenalina está relacionada à excitação, a excitação no sentido de fazer algo, fazer um movimento, fazer um exercício, nesse sentido. E a serotonina, todo mundo conhece também, é um regulador de humor, de apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, enfim, funções cognitivas no modo geral também. E é importante falar que nessa questão de relaxamento, tem um outro hormônio que, não que ele não seja bom, ele é bom, mas como tudo na vida em excesso faz mal, tem o tal do cortisol. A gente, principalmente agora nesse momento que a gente está trancado, sem saber o que vai acontecer, como será o amanhã, a gente libera muito cortisol. Cortisol é o hormônio estressor. Para que ele serve? Se ele é ruim, o que a gente tem? Ele é o hormônio que nos prepara para reagir a uma situação de perigo, por exemplo. Então, essa é a importância dele. Só que em excesso, ele faz a gente inchar, perder o sono, ficar tenso, tensão muscular. Todo mundo fica assim, aí dói tudo, trava tudo. É o bendito do cortisol. E cortisol em excesso, ele gera ansiedade e depressão. Então, se pondo em atividade física, se colocando em exercícios, você libera mais hormônios de bem-estar, mais hormônios assim, positivos, entre aspas, e controla esse cortisol, porque aí você alonga, você consegue relaxar, relaxando, você vai modulando esse cortisol. E é por isso que eu falo tanto para baixarem os ombros. É muita tensão e a gente carrega tudo nas costas. Tem a questão social também, que geralmente a gente vai fazer exercício físico aonde? No estúdio de pilates, numa academia. A maioria dos esportes são em grupo, esporte coletivo. E isso facilita o quê? A nossa socialização, porque nós somos seres sociais, nós precisamos conversar, nós precisamos abraçar, nós precisamos de incentivo, precisamos de contato. Então, o exercício físico, a atividade física, ela é uma porta, principalmente para os mais jovens e para os idosos também, que com o tempo vão perdendo contato, perdendo amigos e tudo mais, de formar uma nova rede de amizade, conhecer novas pessoas, ter com quem conversar, passar um tempo relaxando, se distraindo, porque aí, como a Dani falou do Pilates, tem que prestar atenção no que você está fazendo. Então, se você está aqui prestando atenção no seu exercício, você não vai estar pensando no boleto que vai vencer, que você precisa pagar e não sei o quê. Não. Agora é o meu momento de ficar aqui, respirar, prestar atenção na minha respiração, prestar atenção no meu movimento e desligar um pouco do que está acontecendo. Na hora que eu acabar isso daqui, aí eu vejo o que eu faço. Eu acho que essa é a importância também. Exatamente. E essa é a questão de você também fazer as aulas em grupo e não se preocupar somente na questão da concentração em tudo, né? Eu falo que eu brinco com as alunas que elas têm que contrair o corpo inteiro, mas também não é assim. A mente, ela tem que estar ligada diretamente ao corpo
E essa socialização entre os alunos aqui, entre a turma, ela é muito importante. Até eu brinco aqui que a gente faz mais pilates terapia do que propriamente exercício, porque uma conversa com a outra, desabafa com a outra durante os momentos de descanso da aula. E é como a Rafa falou, isso é muito importante para a socialização e faz com que a gente desligue um pouco do problema que está lá fora, né? A gente meio que entra aqui como se fosse uma bolinha onde a gente entra e deixa os problemas da porta para fora. Por isso que eu falo para todo mundo, daqui para dentro os problemas não existem. A gente procura manter o máximo de concentração na aula para que realmente a pessoa relaxe, ela sinta esse relaxamento através do exercício e possa ter uma melhora significativa para a saúde também mental e física. É importante também isso que a Dani falou, que ela acabou brincando, falando de pilates terapia, que muita gente fala, ah, eu faço terapia, mas afinal, o que é a terapia? Terapia é psicoterapia? Sim e não. Segundo o dicionário Michaelis, a terapia ela pode ser parte da medicina que se ocupa de cuidados aos doentes, seja esses cuidados com medicamentos ou outro tipo de cuidado médico, ou ainda um tratamento que visa descobrir as causas dos sintomas dos problemas psíquicos ou psicossomáticos por meio de tratamento adequado, restabelecer saúde e bem-estar. Ou seja, atividade física pode sim ser uma terapia. Pilates pode ser uma terapia. Por isso que existe fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta alternativo e psicoterapeuta. É importante ressaltar aqui o que faz um psicoterapeuta, quem é o psicoterapeuta, o que é psicoterapia. A psicoterapia é um tratamento que ajuda a pessoa a entender os problemas, as suas dificuldades e seus traumas de uma maneira que ela saiba lidar com isso, sem um sofrimento. Porque às vezes alguma coisa que para outra pessoa parece simples, mas para aquela pessoa causa muito sofrimento. Por quê? Porque ela tem a vivência dela, a experiência dela, e não cabe a gente julgar aquilo. Então a gente vai tentar entender por que ela tem essa dificuldade, por que para ela isso é um problema, quais condições ela tem de lidar com aquilo. Vamos conversar sobre isso, sobre esse assunto. Como que a gente vai pensar, elaborar, só ouvindo. Por isso que a psicoterapia, ela é diferente das outras terapias. O psicoterapeuta é um psicólogo que passa por uma formação de 5 anos, pelo menos, na graduação, sem contar todos os outros cursos de especialização, pós-graduação, enfim, que a gente faz. Por quê? Porque o ser humano é complexo. E não existe uma regra, uma receita, uma coisa que fala assim, olha, isso funcionou para 50 pessoas, faz isso você também, que para você vai funcionar. Não. Porque você é o único, você sendo único, seu problema é único e tem que ser tratado de uma forma única, individualizada. E outra coisa, né, que eu falo isso por mim e até por outras pessoas que já compartilharam isso comigo também, ressaltar que a psicoterapia não é milagre. Ela não age do dia para a noite também, né? Ela demanda um tempo e de acordo com os traumas de cada pessoa, porque você abre um, você descobre outro, você abre outro, descobre outro, é que nem caixinhas, né? Você vai abrindo uma, vai vindo. Parece aquelas bonecas russas que você abre uma, tem outra dentro. Você abre outra, tem outra dentro. E assim vai. Então é um processo que tem que ser trabalhado por um bom tempo, né, Rafa? Não que não exista algo mais rápido. Tem gente que fala, não, vou ter que fazer terapia e vou ter que ficar anos fazendo terapia. Não, não é isso. Como eu disse, cada problema é um problema, cada pessoa é uma pessoa. Então, existem técnicas, existem estratégias que podem resolver, dependendo do problema, a indicação desse problema, dessa questão que a pessoa tem, pode ser resolvido em questão de meses ou um mês. Como eu disse, tenho formação em psicoterapia breve. Alguns temas podem ser resolvidos
em 20 dias, um mês. Depende da condição daquela pessoa, da estrutura daquela pessoa, o quanto aquela pessoa está pronta para lidar com aquilo, o que ela aguenta, quais são as opções que a gente tem para trabalhar. E, de acordo com isso, as coisas demoram mais ou menos. Na questão, por exemplo, de tempo, eu costumo trabalhar numa abordagem que chama psicanálise. Nessa questão acontece exatamente, nessa abordagem acontece exatamente isso que a Dani falou. Você mexe aqui, descobre uma coisa ali. Mexe ali, descobre outra coisa lá. E vai indo. Por quê? Toda a nossa vivência é responsável porque a gente é hoje. A gente é fruto do nosso passado, da nossa história. A nossa história nos criou. Se a gente tem medo de alguma coisa, em algum momento esse medo surgiu. Que momento foi esse? Porque esse medo está relacionado a quê? Se eu tenho muita ansiedade, por que eu sou ansiosa? Por que eu não consigo viver o hoje? Como isso surgiu? Eu não acordei assim, não acordei. Falei, ai meu Deus, o que vai ser da manhã? Não. É uma história. De acordo com essa história, a gente vai ressignificando aquilo que foi vivido. O que é ressignificar? É dar um novo significado, um novo sentido para aquilo. Tendo um novo sentido, toda a configuração ao redor muda. Que eu também pontuei aqui da parte química, né? Porque aí fala, mas só fica falando, só fica conversando. Você falou lá no começo, tem um monte de coisa química que acontece na nossa cabeça. Sim, tem um monte de coisa química que acontece na nossa cabeça. E a psicoterapia, lentamente, ela muda a configuração dessa química cerebral. Como? A gente começa a mudar o nosso comportamento através da psicoterapia, começa a mudar também alguns pensamentos, algumas maneiras de enxergar as coisas. Fazendo isso, a gente muda nosso comportamento, nossa química cerebral. Gradativamente, a gente vai trocando cortisol por serotonina, dopamina e todas esses outros hormônios que eu comentei lá no início. E nessa questão dos hormônios que a Rafa falou, a atividade física influi muito nisso, porque vai liberar dopamina, vai liberar serotonina, que são hormônios muito importantes. Então, junto com a psicoterapia, associada a uma atividade física, a mudança ocorre melhor e possivelmente mais rápido. Depende muito de cada situação, como a Rafa falou. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem um tempo. Então, a importância das duas juntas é essa questão da liberação dos hormônios, da concentração, tudo junto. É um conjunto de coisas para se manter a saúde em dia, né? Vai melhorando com o tempo. E outras questões também, além de doenças, transtornos mentais, algumas doenças cognitivas também são favorecidas favorecidas não, né? São melhoradas, vamos dizer assim, pela atividade física. Justamente por liberar todos esses hormônios, facilitar a concentração, porque imagina uma pessoa que tem dificuldade de concentração, uma pessoa com TDAH. E aí ela precisa se concentrar na respiração, ela precisa prestar atenção no professor, ela precisa prestar atenção no braço, ela precisa prestar atenção na perna. Isso acaba fazendo com que ela desenvolva atenção. Talvez sem ela perceber, de uma maneira mais agradável, do que ficar fazendo um exercício ali, parado, sentado. Não, hoje eu vou assistir um filme inteiro sem me mexer. Até o que acontece muito aqui, muita gente chega aqui e fala assim pra mim, eu não consigo fazer meditação porque eu sou muito ansiosa, eu não consigo ficar parada. Mas a pessoa consegue ficar 45 minutos deitada num tatame fazendo exercício. Então, de certa forma, ela tá 45 minutos parada, mas ela tá fazendo exercícios de forma mais calma, mais tranquila,
Muita gente vem depois que saiu do serviço, então já vem vem meio atropelado do dia, com um monte de coisa que aconteceu, e aí consegue chegar aqui e se acalma, de certa forma, e consegue ficar os 45 minutos ali deitada fazendo exercício. Então ela consegue ficar 45 minutos tranquilo. Que no caso da ansiedade também é muito importante, porque o Pilates envolve a questão da respiração. Sim. Então, quando você respira direito, você oxigena mais. Você oxigenando mais, você diminui a sua ansiedade. Porque o teu corpo tende a desacelerar quimicamente, metabolicamente, vamos dizer assim, quando a oxigenação está ok. Por isso que quando algumas pessoas têm crise de ansiedade, estão muito ansiosas, elas só começam a falar atropelado, cadê o ar? Faltou o ar. Fica aquela hiperventilação. Por quê? Não tem oxigênio. Então, a respiração também é muito importante. Além de todos aqueles hormônios e tudo mais, a respiração, a saturação boa de oxigênio no nosso corpo é fundamental. Principalmente em casos de crise de pânico, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, para aprender a controlar essa respiração. E a própria percepção do corpo, né? Você perceber o que está mudando, o que aconteceu, se você está tendo alguma coisa ou é só você que está nervosa. E aí você para, respira um pouco, fala, não, tá tudo bem, eu estou no controle da situação. Eu preciso só respirar. E respira. E é importante essa questão da psicoterapia, até para a gente identificar quando a gente está nessa questão de ansiedade, nessas crises de ansiedade, né? Se é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, o que é e como você reagir nessa questão, né? É muito importante também você identificar e você saber o que é que você está sentindo para poder pedir ajuda, principalmente, e tentar respirar para você manter a calma. Então, a respiração é muito importante nessa questão mesmo. É um dos motivos que eu pego muito no pé da respiração. Puxar pelo nariz, solta pela boca, para oxigenar melhor o corpo como um todo. Mas, principalmente, essa oxigenação, ela vai muito para o cérebro, onde oxigena melhor e a gente consegue pensar melhor, consegue raciocinar melhor, consegue relaxar também a mente. Então, a respiração é importante por isso. E saber identificar aquilo que você está sentindo também. Gente, pode conversar com a gente. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Sim, podem mandar perguntas que estamos aqui para responder também. Tem bastante gente conhecida aqui na live. Uhum. Eu acho importante também a gente falar que esse mês foi um mês dedicado à saúde mental, né? Janeiro Branco. Fico feliz de estar fazendo essa live, encerrando janeiro, que aqui em Barra Bonita a gente, ano passado, conseguiu juntar um grupo de psicólogos e falar um pouco sobre saúde mental nas ruas. Esse ano não deu para fazer nada, né? Porque a gente tem que ficar isolado, afastado, né? Isolado não, afastado das pessoas. Então ficou um pouco mais difícil esse contato, conversar com as pessoas. E aí a Dani veio com a ideia da live para juntar o útil ao agradável. Quem tem uma pergunta para fazer sou eu, que me veio aqui. Por que janeiro é considerado o mês do janeiro branco? Porque o mês de janeiro tem algum motivo? Tem. Tá até aqui, mas não dá para enxergar. O branco. Bom, vou começar pelo mês. Por que janeiro? Porque seria simbólico. O início, o começo. É o ano em que a gente faz metas, propostas, enfim. O mês que a gente fala, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano vou entrar na academia, esse ano... Então, é um mês que a gente tem um monte
coisas boas, vamos dizer assim, planos, que a gente está começando tudo. A ideia é essa, a ideia de início, de começo. E o branco é também nesse sentido, de início, de começo. No sentido de que fosse uma folha branca, vamos dizer assim, em que eu posso colocar qualquer coisa, posso desenhar qualquer coisa, posso escrever qualquer coisa. Estou começando. É nesse sentido. De renovar, de começar, de início. Respondido. Tem mais uma pergunta ali. Porque ainda é difícil para muitas pessoas aceitarem a importância de fazer terapia. Realmente, é uma pergunta que muita gente faz ainda e tem muita relutância das pessoas em fazer terapia, né? Tema de redação do Enem, gente. O estigma da saúde mental. Uhum. Por que essa dificuldade? Ficou muito estigmatizado, ou melhor, usar uma outra palavra. As pessoas ficaram com a sensação, a impressão de que quem procura psicólogo, quem procura psiquiatra, quem procura ajuda para a saúde mental é louco. Então, se eu não sou louco, por que eu vou lá? As pessoas têm muita questão de procurar só quando tem a doença, mas não para cuidar da saúde, né? E tem muita gente também que pensa, eu aguento, tá tudo bem, eu aguento. Tá tudo bem, aguento. E vai nesse, tá tudo bem, aguento, tá tudo bem, aguento. Não preciso do psicólogo, não preciso falar com um estranho. O que esse estranho vai falar para mim? Se eu quiser conselho, eu tenho amigo para me dar conselho, mas psicólogo não dá conselho. Então fica difícil quebrar todos esses paradigmas. Tudo isso que já foi construído. Por isso que cada vez mais a gente vê psicólogo falando na TV, psicólogo na internet, porque a gente está tentando fazer um trabalho de quebrar todos esses paradigmas de que quem precisa de psicólogo ou é fraco, porque não deu conta de aguentar sozinho, ou é louco. E não. Quem procura psicólogo é quem está tentando ter força para continuar. É quem está procurando ajuda porque reconhece que não é perfeito, reconhece que tem fraquezas, como todo ser humano tem fraqueza, e precisa de ajuda, porque tem um problema. Porque às vezes é uma coisinha desse tamanho, e essa coisinha desse tamanho você não olha para ela. Aí essa coisinha vai crescendo, a hora que você vê essa coisinha já virou uma coisona e acaba te engolindo. E aí, algumas pessoas vêm nessa hora, a hora que tá no limite. Fui engolido, fui abduzido, e agora? E aí procura ajuda. Nem sempre de um profissional de saúde mental, como um psicólogo, um psiquiatra. Mas eu acho que o primeiro passo é procurar ajuda. Reconhecer que você tem um problema e que você precisa de ajuda. Esse eu acho que é o mais importante de tudo. Eu venho falando como psicóloga, defendendo a bandeira da psicologia, claro. Reconhecendo a nossa profissão, a nossa importância, mas também pensar que cada pessoa tem a condição de uma coisa. Tem condição para procurar ajuda de uma certa maneira. Algumas pessoas vão procurar ajuda espiritual, outras pessoas vão procurar ajuda profissional. Eu acho que essa é a importância, a pessoa querer se cuidar, a pessoa querer solucionar a sua questão, não importa ela qual seja. A mais adequada seria a psicologia, a psicoterapia? Sim, porque nós, profissionais de psicoterapia, estudamos para isso. E não foi pouco não, viu, gente? Se alguém pretende fazer psicologia, a hora que fala que tem que estudar, acredite. Tem que estudar, tem que ler. É complicado. E essa questão de procurar ajuda, eu acho que é a mais importante, porque muita gente às vezes procura ajuda numa atividade física, né, também.
Então, não chegou ainda no extremo, né, de estar numa crise de ansiedade, mas sabe que precisa de ajuda de alguma forma, precisa fazer alguma coisa. E opta por uma atividade, ou por uma música, ou uma ajuda espiritual, mas vai buscar ajuda. E a partir dali, talvez ela consiga ir para a psicoterapia, né? Por exemplo, aqui mesmo, eu sempre indico a Rafa, né, que é a nossa psicóloga daqui, então eu sempre indico ela para todos os meus pacientes. Eu sempre que alguém comenta de algum problema ou que está com alguma crise, que me pede ajuda, que me pede uma indicação, eu passo para psicoterapia. Então aí a pessoa faz a fisioterapia ou o pilates comigo, mais a psicoterapia. Então, às vezes, a pessoa não busca diretamente a psicoterapia, mas busca uma ajuda. Então, o primeiro passo realmente é isso que a Rafa falou: buscar ajuda e aceitar que você precisa de ajuda. A gente não é Homem de Ferro, Mulher Maravilha, nós não somos super-heróis a ponto de aguentar tudo. E a gente tem que aceitar que a gente precisa, sim, de ajuda e não se sentir fraco por isso. Pelo contrário, a gente tem que eu falo que a gente se sente até forte de pedir ajuda, porque a ponto de você pedir ajuda, é muito difícil você chegar nisso. Eu falo por N experiências, né? E então, quando a pessoa te pede ajuda, é porque ela já não tem mais o que fazer e ela tá precisando de força para poder falar isso para você. Eu preciso de ajuda. Então, não são pessoas fracas que fazem terapia, pelo contrário. Tem mais uma pergunta Eu aqui perdi. da Roberta. É verdade que fazer atividades físicas ajuda muito num processo de depressão? Sim, é verdade. Uhum. Opa, apertei o botão errado. A gente não é muito das tecnologias, não. A gente sabe lidar com o corpo, com a mente, mas com a tecnologia não muito, tá, gente? Pois é. Sim, é verdade. Por que ajuda na depressão? Lá no início que eu falei das questões hormonais, a atividade física vai ajudar a liberar dopamina, serotonina, hormônios ligados diretamente à alegria, bem-estar, sensações boas, sensações positivas. Então, sim, vai ajudar bastante e vai ajudar a modular o cortisol, que é o que favorece o desenvolvimento da depressão. Esse estresse constante que pode gerar a ansiedade ou a depressão. Mais uma coisa que eu queria pontuar, que eu lembrei agora, a diferença, gente, entre psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra é o médico, ele fez medicina, fez 5 anos de medicina, fez os 2, 3 anos de residência, não sei quantos anos é de residência, e se formou em psiquiatria. É ele que vai dar remédio, é ele que vai encaminhar, às vezes, para o psicólogo, porque o psiquiatra não faz psicoterapia. Quem faz psicoterapia é psicólogo. Nós, psicólogos, somos quem vai fazer psicoterapia. Psicólogo não receita medicamento, psicólogo não receita floral, psicólogo vai fazer exclusivamente psicoterapia. É isso que diz nosso conselho. Psicólogo clínico não faz nada além de psicoterapia. É importante pontuar essa diferença mesmo, porque muita gente confunde. Acha que psicólogo e psiquiatra é a mesma coisa, e não é. Não. E sim, às vezes é preciso tomar a medicação, sim, gente. Por exemplo, estamos aqui falando que atividade física é bom, que atividade física é isso. Só que às vezes a pessoa está tão deprimida, está numa situação tão complicada, que ela não consegue nem sair da cama. E aí, como que eu vou falar para essa pessoa? Vai para academia, vai conversar um pouco com o pessoal lá, vai fazer pilates, é divertido, a gente ri bastante. Como que eu consigo falar isso para uma pessoa que está na cama, que não consegue sair do quarto, que não toma banho, que não se alimenta?
Então, sim, eu vou precisar de um psiquiatra para dar uma medicação, para mexer lá nos hormônios, para poder regular um pouquinho toda essa química, toda essa questão de bem-estar, de motivação, para que essa pessoa consiga, pelo menos, sair dessa cama e procurar ajuda, seja ela qual for. Importante que seja de um profissional qualificado. É, exatamente. Até eu bato muito nessa tecla de profissional qualificado, por conta agora de pandemia, a gente tem visto muita gente fazendo atendimentos online, tanto de fisioterapia, pilates, quanto a psicoterapia também tem sido oferecidos atendimentos online. O CREFIT e o CREF e o CRP permitiram que a gente trabalhasse online, que não era permitido antes. E tem muita gente falsificada no mercado. Tem muita gente que não pratica a atividade física ou a psicoterapia da forma que deveria ser. Então é muito importante que vocês tomem cuidado com isso. Não procurar somente os videozinhos no YouTube ou qualquer outra rede social e ficar ali. Procura ver se aquele profissional que você está seguindo, que você está pretendendo fazer o tratamento, seja de psicologia, seja de pilates, fisioterapia, é um profissional realmente qualificado para aquilo que ele está mostrando ali na internet, né? Porque hoje na internet a gente tem de tudo. Então é bom a gente estar sempre pesquisando essa questão. Eu acho que cai um pouco naquilo que eu estava falando sobre a psicoterapia, que cada um é único. Eu acho que essa mesma questão vale para a atividade física, porque, já que você deu o seu exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um probleminha no joelho, eu não posso com impacto. Aí vou eu lá no YouTube procurar um vídeo para fazer exercício. Aí tem lá, pular corda, pular na cama elástica, pular no jump, subir, descer a escada, correr. Eu vou fazer tudo isso, eu vou parar onde de novo? Na fisioterapia, no pilates, na reabilitação. Então, eu acho que essa é a importância também de um profissional qualificado também para a atividade física, seja fisioterapeuta, instrutor de pilates, educador físico, mas que tenha conhecimento para você falar, olha, eu tenho dor em tal lugar, eu tenho um problema em tal lugar, e que também tenha a capacidade de te encaminhar para um médico, caso seja necessário. Porque, assim como o psicólogo também não consegue atender uma pessoa que está muito deprimida, sem ajuda de uma medicação, o fisioterapeuta também não consegue fazer uma reabilitação se não tiver uma intervenção médica também. Eu acho que a gente não pode ser extremista e falar, não, eu dou conta. Eu acho que cada caso é um caso. Alguns casos vão precisar de médico, alguns casos não vão precisar de médico. E não tem problema nenhum. A gente pode trabalhar em conjunto. Sim, até a gente bate muito na tecla de atendimento universal, não é universalizada a palavra, Multiprofissional? exatamente, multiprofissional, onde há essa ajuda de todos os profissionais, psicólogo, fisioterapeuta, médico, todo mundo junto, porque um precisa do outro, muitas vezes, para poder ter um tratamento de qualidade. É o que a Rafa falou, não adianta você estar lá numa depressão que você não sai de casa para nada, você não sai da sua cama para nada, e eu vou lá querer que você levante da cama para fazer pilates comigo. Não dá, é impossível. Então você vai precisar de um processo ali do medicamento para poder fazer com que você saia da cama, para você poder fazer uma psicoterapia e depois ir para o pilates. Né? Então todo mundo tem que fazer isso em conjunto, senão não rola, o tratamento fica incompleto. Sim, assim como se eu tiver com a coluna travada, não adianta vir com o pilates com a coluna travada e falar, não, vou fazer tudo hoje. Às vezes eu preciso de uma injeção, às vezes eu preciso de um remédio para destravar, preciso de repouso. E também é importante saber a hora de parar, tá, gente? Não é assim, exercício físico faz bem, fica lá na academia o dia inteiro. E vai. Vamos entender o que te motiva a fazer exercício físico também. Será que é o seu bem-estar mesmo? Será que tem alguma coisa aí por trás?
É como se Porque, dizer, todo excesso não é bom. porque exercício físico também está ligado na autoestima. Tem muita gente que faz exercício físico porque quer um corpo ideal, e esse corpo ideal, gente, é ideal. O que é um corpo ideal? Não é real, não existe. Então tem que tomar cuidado também com esse extremo. Faz bem para a autoestima, ver o resultado? Faz, nossa, perdi 10 centímetros. Nossa, consegui definir meu abdômen. Legal. Só que tem gente que não vai conseguir definir abdômen, tem gente que não vai conseguir perder medida e tá tudo bem. Desde que se tenha saúde, tá tudo bem. Outra questão também de autoestima é quando você percebe que você é capaz. Quando você percebe que você é capaz, isso te deixa assim para cima, te tira de um estado depressivo, vamos falar assim, um estado para baixo, porque você percebe que você é capaz. E às vezes você percebendo que você é capaz de fazer aquele exercício que você nunca ia conseguir, você generaliza isso para outras coisas, como por exemplo, uma conversa que você acha que você não consegue ter, mas aí você sabe que você é capaz. Você conseguiu fazer aquele exercício lá, que era difícil, você achou que você nunca ia conseguir. Você nunca achou que ia ficar de ponta cabeça no suspense, foi lá e ficou. Exatamente. E isso faz muito bem. Você venceu um obstáculo seu. Você conquistou algo. Isso é muito positivo para a saúde mental. Sim, parece que é um negócio tão pequenininho, mas por mais que a pessoa nem perceba que mexeu nesse ponto, mas aos pouquinhos ela vai começando a ter atos diferentes, mudanças diferentes, e ela começa a conversar realmente a respeito disso. Muitas vezes com o profissional que ela está ali fazendo aula, e muitas vezes ela resolve dar um passo à frente para ir para uma outra terapia, né? Uma psicoterapia, né? Ou qualquer outra coisa. Ela percebe aos poucos que se eu consigo isso, eu consigo aquilo também. Exatamente. Essas pequenas vitórias mudam tudo. São de coisas pequenas, às vezes, que a vida é feita e a gente ignora. E Ainda mais nessa nossa sociedade de internet, que todo mundo só posta coisa boa, ninguém posta desgraça própria, né? Porque desgraça alheia todo mundo tá lá colocando, né? e outra coisa que eu acho legal pontuar é a questão, assim, até da minha área falando, tem muita gente que quer o exercício perfeito. Eu falo isso dos profissionais, não somente dos alunos. Mas tem profissional que quer a foto perfeita, o exercício perfeito, o vídeo perfeito. E não existe. Cada um é cada um. E assim, o mínimo exercício que o aluno fez bem feito já é uma vitória. E isso vale ser enaltecido para o aluno, porque isso vai mexer na autoestima dele. E muita gente só vai falar mal. Por exemplo, se a pessoa chegou com a postura com o ombro aqui para cima, para frente, pescoço todo torto, e no final da aula ela saiu com a postura reta, isso já é motivo de elogio. Porque ela chegou de um jeito e está saindo de outro. Se ela baixou 1 centímetro a mais do que ela conseguia, também é motivo de elogio. Então, são pequenas coisinhas que o aluno vai fazendo que a gente deve elogiar. Que é outra coisa que quase ninguém faz. Poucos profissionais elogiam o teu aluno por pequenas mudanças que ele conseguiu fazer. Só criticam, criticam, criticam. Ó, abaixa isso, faz aquilo, faz aquele outro, porque não está perfeito, porque não está bom. E isso vai piorando mais ainda a situação da pessoa. Ela já está no mundo de críticas com ela mesma, e aí vem mais uma pessoa para criticar, para bater na tecla de que ela não consegue, né? Então eu falo, muita coisa sendo jogada em cima dela. Então por isso que é um processo também, né? E parabenizar cada ato, cada coisinha que o aluno faz é muito importante. Sim, verdade. É preciso saber se parabenizar. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida?
É só porque eu te fiz Eu uma acho que pergunta. Agora vem ao contrário. uma questão meio de ansiedade. Tem muita gente que vai chegar e vai achar que já vai fazer tudo e vai conseguir e vai fazer, sei lá, uma pirueta com bola, com não sei o quê. Já vi casos de gente ver o exercício e falar, nossa, eu quero fazer isso. Aí chega aqui e você fala, não, você vai ali primeiro e depois você vem para esse. Como que é isso? Como controla essa ansiedade na aula? Acaba sendo até algo frustrante para a pessoa que chega aqui e acha que vai se pendurar na primeira aula. Então, a gente tem que trabalhar essa questão. O que eu costumo fazer é explicar para a pessoa que o Pilates é um processo. Não é porque ela viu na internet, que a pessoa está pendurada na internet, que ela vai ficar daquele jeito na primeira e na segunda aula. Então, eu explico para ela que é um processo. Então, eu preciso ver primeiro o que é que ela tem a capacidade de fazer, qual é a capacidade dela, qual é a concentração que eu vou ter dela na primeira aula, o que é que a gente vai conseguir trabalhar. Ah, ela tem uma concentração boa, ela já tem uma consciência corporal melhor. Então, beleza, a partir da segunda aula a gente começa a trabalhar mais a fundo isso. Então, por exemplo, uma pessoa de 15, 16 anos que vem aqui que não tem problema nenhum de nada, e ela tem uma consciência corporal excelente, ela vai conseguir fazer. Mas também tem casos de pessoas dessa mesma idade que não tem um alongamento muito bom, não tem uma consciência corporal ainda. Então a gente precisa trabalhar tudo isso ainda, mas um dia ela vai chegar a fazer o mesmo exercício. Assim como uma pessoa de 40, 50, 60 anos vai conseguir fazer. Então, eu jamais vou desmotivar uma pessoa e falar, você nunca vai fazer aquilo. Não, você vai fazer aquilo. Um dia a gente vai chegar naquilo. Então, a gente vai trabalhar todo o processo para chegar naquilo que você quer. Ficar de ponta cabeça. Eu acho que mais uma coisa que é importante no nosso caso a gente considerar, a gente já falou que trabalha junto, já falei que a gente é prima, você falou das indicações, a questão que eu queria pontuar é o sigilo. Porque Sim. muita gente tem medo de ir no psicólogo e falar dos problemas, das coisas da vida. E aí, se essa pessoa sai por aí espalhando, Uhum. gente, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Por quê? O psicólogo segue um código de ética. No nosso código de ética, a gente tem que manter sigilo daquilo. Quando que a gente pode quebrar o sigilo? Se a pessoa for se pôr em risco ou se ela for pôr alguém em risco. Única e exclusivamente nessa questão. Se tiver alguém em risco, a própria pessoa ou outrem. Por exemplo, alguém que dá indícios de que vai cometer o suicídio. Eu vou ligar para a família e falar, olha, fica próximo, observa, fulano deu indícios de que pode fazer alguma coisa. E é nesse sentido que eu vou quebrar o sigilo. Alguém, sei lá, um caso que eu vi na faculdade que a pessoa torturava animais. Eu posso acionar a polícia? É um crime, mas é um conflito ético também. Eu posso conversar com alguém da família, falar, olha, fica de olho porque isso é perigoso, isso é ilegal. Nessas questões extremas que a gente quebra sigilo. Sim, até Então, a Rafa segue o conselho de ética e eu também, da fisioterapia, né? Ambos temos conselhos de ética. Então, por mais que a gente trabalhe junto, por mais que tenha atendimentos de pacientes dela comigo, meus com ela, o sigilo é totalmente profissional. Não existe conversinhas paralelas de um lado para o outro. Nem e pode. o, sim, e o atendimento multiprofissional, que a gente chegou a trabalhar junto também no asilo, como que funcionava? Era, Rafa, fulano não está conseguindo fazer isso por causa disso, disso, disso. Ele tem medo disso. Como que eu posso lidar com isso? E é assim que a gente vai trabalhar junto. Não é fazendo fofoca, vamos dizer assim, da vida do outro. Uhum. Assim como eu vou falar, olha, percebi que fulano tem dificuldade de concentração, de atenção.
E aí, como que faz? A gente tem alguma atividade que possa fazer em conjunto para favorecer essa atenção? Ou para favorecer essa memória? Questões de doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson. O que a gente pode fazer junto? Ou, às vezes, me dá uma ideia, que eu estou com um caso assim, assim, assado, e eu preciso de uma ideia do que fazer com isso. São nesse sentido em que a gente divide informação. Nunca sobre o que a pessoa tem, como que é, ou a Dani vai me mostrar exame, eu vou mostrar teste psicológico, vou falar, ai, fulano tá assim por causa disso, disso, disso. Gente, se isso aconteceu com vocês, denunciem, porque não pode não. Exatamente. Tudo tem... Mesmo quando a gente trabalha em alguma instituição, aquilo que é informação pessoal fica num arquivo totalmente separado do arquivo da equipe. São prontuários diferentes para não ter essa problemática. Exatamente. Eu acho que era isso o que a gente tinha para passar para vocês. Já está quase 1 hora de live e daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live também. Obrigada, Rafa, por ter participado com a gente, por ter se disponibilizado para falar um pouquinho a respeito da saúde mental, do dinheiro branco. Espero que a gente faça mais lives juntas. Que eu estou desvirginando a Rafa em lives hoje. A primeira live dela. Segunda. Segunda, verdade. Verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom, eu também quero agradecer o convite da Dani, eu quero agradecer a participação de vocês. Espero ter sido clara, não ter sido prolixa. Se alguém tiver alguma dúvida, tem o meu Instagram, que é @psico_Rafaela_Bortolazzo. Acho que é isso, nunca lembro o Instagram, gente. Mas também dá para me contatar pela página da clínica, pela página do Facebook da clínica. E qualquer coisa, manda um direct, que se eu não ver, a Dani me encaminha e a gente conversa mais um pouquinho. Isso aí. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Um beijo para vocês.